Olá, amigos do Outro Futebol. Hoje é um programa especial, uma edição especial do Outro Futebol para vocês. Hoje a gente vai falar sobre Fantasy, NFL Fantasy. Você que está querendo aprender um pouquinho sobre Fantasy, você que já conhece, quer pegar algumas dicas, a gente vai trazer algumas coisinhas aqui interessantes para você falando sobre Fantasy. Dani, o que a gente vai falar hoje, Dani, sobre Fantasy? Começa com quem, ó? Fantasy Football Champions 2014, campeão, pode preste aqui. Meu cinturão aqui vai ficar no meu ombro, porque ano passado eu fui campeão da nossa liga, depois de ser vice no outro ano. Eu fui o vice. Esse agora, ano o Rafa foi o vice. Fui o Vasco. Mas assim, só pra começar, sem explicar muito, Fantasy é muito legal, cara. Quem não joga, começa a jogar, dá outra emoção pra tudo, sabe? É quase que o pessoal gosta de apostar, é mais, eu acho, sabe? Tipo, dá uma emoção outra pra todos os jogos. Vamos começar a explicar do zero, né? Como é que é o draft? Começa com o draft. Então, assim, a gente estabelece quantos times vão participar, quantos jogadores vão estar na liga. Desde 6 jogadores, se eu não me engano, até 20 jogadores podem participar de uma liga. A nossa liga, por acaso, tem 12 jogadores. O padrão, mais ou menos. O padrão, mais ou menos, é 12. 10, 12, né? E aí existe, você coloca o time, as equipes em divisões distintas. O próprio site da NFL faz isso tudo automaticamente, ou então depois você pode ir mudar e tal. E aí acontece o draft. O draft é um dos momentos mais divertidos, né, mais emocionantes do ano para quem gosta de NFL. É um evento, né? Você marca 8 horas da noite, às 6h30 já tá todo mundo se preparando. Exatamente. É como se você estivesse no seu time lá na NFL. E aí a ordem do draft pode ser feita automaticamente pelo próprio site da NFL ou pode ser feita no sorteio entre os componentes da liga, e aí você coloca lá manualmente a ordem que você queira fazer o seu draft. Tá felizão aqui. Merecido. Esse ano vem pra cá. Mas vamos explicar. Normalmente o draft você tem uma rodada 10, vamos botar 12, que é o nosso padrão. Você sortear a primeira escolha, você só vai escolher na última da segunda rodada. E o que você tem de padrão normalmente? Primeira rodada você tem que pegar running backs. Porque o time no Fantasy, você um padrão da NFL. Um quarterback, 2 wide receivers, 2 running backs, um flex, que é running back ou wide receiver, um tight end, uma defesa e um kicker. E assim, wide receiver, é ótimo você ter Demaryius Thomas, você ter Calvin Johnson. Mas se você tiver, por exemplo, 2 anos, eu lembro que eu tinha o Celso Shorts, do Jacksonville, e ele dava 10 pontos, 12 pontos. Mas running back, qual é a dificuldade dele, Rafa, de como é que é o running back? Vou passar pra você. Bom, running back, se eu pensando assim, 9 top running backs que pontuam bem no Fantasy, assim, mais que isso eu não vejo. Então começa a ser um problema, porque quem já escolhe pro último já tem que pegar um running back que não vai pontuar tanto e tal. E o wide receiver, bem ou mal, é uma posição que se machuca muito. Não que o running back não se machuque, mas que o wide receiver, qualquer um colocar ali, não qualquer um, mas pode pontuar talvez igual e tal, e todo mundo tem aquele... Às vezes o AJ Green pontua 20 pontos pra quem tá tomando, mas às vezes o AJ Green pontua 2 pontos. Eu tive ano passado, eu pude notar isso. Se joga contra o Darrell Reeves, por exemplo, você praticamente não nada. Agora, running back, é difícil ele não pontuar nada. Ainda mais Marshall Lynch, franchise running back, principalmente esses grandes nomes. Por isso é que o interessante é você pegar sempre o running backs no início. Porque esses grandes nomes, como a gente estava falando agora, Marshall Lynch, Le'Veon Bell, Jamal Charles, Ed Lacy, Aaron Foster, esses caras, Adrian Peterson voltando, e a gente já praticamente falou todos. Aí depois você pega a cara e você aposta. Alfred Morris, será que ele vai voltar? Exatamente. Lamar Miller, será que ele vai estourar? Exatamente. Aí você pega Calouro, será que o Melvin Gordon vai ser tudo isso? Será que o resto é incógnito. O Amir Abdullah vai estourar? Ninguém sabe. O resto é incógnito. Então são esses nomes, os nomes mais famosos, que você tem que pegar logo. Então, se você tem um draft alto, a sugestão que a gente dá é que você já pegue um nome grande desse como running back e já se garanta. Depois disso, a quantidade de wide receivers bons que pontuam razoavelmente bem é muito grande. Então, se você, por exemplo, tiver uma 4ª escolha e sair com o Marshall Lynch, na segunda rodada, a chance de você pegar um bom wide receiver, ela é grande, ela é alta. Pode ter um Antônio Brown esperando, o Demaryius Thomas, um Odell Beckham. Eu acho que também depende muito da sua liga, né? A primeira escolha é running back, sim, discutir, mas depois depende muito da sua liga, porque às vezes os próprios outros jogadores começam a pegar posições inesperadas e você eu vou contar um caso da nossa liga há 2 anos. Né? Um rapaz que está assistindo nosso programa, ele depois vai falar com a gente. Ele é torcedor do San Francisco 49ers, ele tinha a primeira escolha do draft.
Eu tinha segundo. Eu lembro na época eu falei, pô, eu queria muito o Adrian Peterson ou o Aaron Foster. O que sobrar eu escolhi. Os dois que eram total. Aí ele foi, primeira escolha, ele pegou o Colin Kaepernick. E esse é o grande problema, olha o que eu tô dizendo, não pegue quarterbacks nas 5, 6, 7 primeiras rodadas. Legal, você pode ter o Andrew Luck, você pode ter o Aaron Rodgers, tudo bem, esse se você pegar na terceira, quarta rodada é legal. aceitável. Mas assim, não gaste escolhas. Se você pegar o Joey Flacco na 12ª, 13ª, Tony Romo, até o Jay Cutler, caras assim, eles pontuam bem. A diferença deles pro Andrew Luck não é muito grande, assim. Se você pegar a diferença do running back, você vai pegar na 13ª, e o running back você vai pegar na segunda. Exatamente, esse é o grande ponto. Outro ponto interessante também são os tight ends. São poucos tight ends que pontuam muito também. Eu acho, né? Um ou dois, e aí é bem discutível o segundo. O segundo até ano passado era. Então vamos lá, o primeiro tight end que pontua muito, Rob Gronkowski, tight end do New England Patriots. Porque na red zone ele é um alvo bom, e touchdown dá muito ponto no fantasy. E ultimamente, de algumas temporadas pra cá, é o alvo preferido do Tom Brady. Por quê? Quando saudável. Mas porque o Tom Brady perdeu muitos alvos do lado de fora, e aí o Rob Gronkowski, por ser um jogador muito talentoso, é um alvo de segurança pro Tom Brady. Como é um monstro gigantesco na end zone, faz muito touchdown, logo produz muitos pontos. Segundo tight end que a gente tinha que pontuava muito, Jimmy Graham. Mas por quê? Recebia muita bola de Drew Brees. Agora a gente não sabe como vai ser, porque ele está indo para um time que corre mais do que passa. Então fica essa dúvida. Depois disso, o que sobra? Eu preferia pegar o Greg Olsen do que pegar o Seferian Jenkins, mas assim, não a diferença é muito pequena. Então, em termos de pontuação. Não se liga muito. Pega um running back reserva na quinta, sexta rodada, porque seu running back vai machucar. Então assim, esquece. Não pega Tyrese. Não pega o Travis Kelce, o cara de Kansas City, mas cara, se você vai pegar o Aaron Foster, ele vai machucar. Se você pegar o DeMarco Murray, ele vai machucar. Então pega uma reserva. Essa questão das lesões são muito importantes. Você tem que fazer um elenco. Você falou agora do Travis Kelce, e aí eu tenho uma outra dica para passar para vocês. Observem como está sendo montado o time ao redor de um jogador. Então o Travis Kelce, tight end do Kansas City Chiefs, foi um alvo muito interessante ano passado, pro Alex Smith, pontuou muito. Porém, esse ano chegou lá o Jerry Maclin, que é um ótimo wide receiver. Então vai dividir muita recepção e aí talvez o Travis Kelce já não pontue tanto. Divida esses pontos com o jogador. Então procura dar uma estudada antes, como é que está o time, conheça um pouco os jogadores e o que cerca esses jogadores ali no seu redor. Eu sempre, por exemplo, você falando em Kansas City, dando um exemplo, acho que até a 7ª rodada da NFL ano passado, eles só tinham feito, não tinham feito nenhum touchdown passando. Não teve nenhum de receiver na temporada toda. Nenhum receiver fez touchdown passando. Então é um time que você pode avaliar que assim, por isso que eu sempre gosto de pegar o Jamal Charles há uns 2 anos, assim, se eu tenho a oportunidade de pegar, porque é um time que vai correr. Vai correr. Ano passado ele se machucou, entendeu? Mas é um time que vai correr. Entendeu? A gente já voltou no se liga nas lesões. Então, às vezes você paga um DeMarco Murray teve uma temporada saudável ano passado. Então, dificilmente ele vai fazer 16 jogos. Então, quem é a reserva dele? Vai, presta atenção, pega na última rodada a reserva dele. Le'Veon Bell, tá fora do jogo 3 primeiros jogos. Se você pegar ele, pega o DeAngelo Williams no final. Vai jogar as primeiras. Então, eu acho que assim, essas trocas são muito legais. É uma parte que a gente não falou ao longo da liga, a gente fica um mandando pro outro. Mas o que você tem que ficar mais atento é o waiver wire. Jogadores que estão fora, jogadores que estouram. Fiquem bem ligados. Quem ganha a liga é quem fica ligado, quem fica atento, quem fica estudando. Porque o site da NFL tem muita pesquisa, tem muita gente boa. Foi 7 ano passado, por exemplo? Já se foi 7, foi top, 5 melhores running backs, ninguém pegou ele no draft. Ninguém pegou ele no draft e só pegaram também depois da quarta. Falando em pegar no final, não se importe com defesa e kicker. Nenhuma defesa teve média de mais de 10 pontos no passado. Toda semana você pode trocar. Tudo bem, você pode ter um Seattle, pode ter um Houston, mas assim, vai mudar. Outra semana quem vai pegar Jacksonville você pega. E assim, ano passado eu, por exemplo, eu tive até algum certo sucesso com isso. Eu trocava de defesa a cada semana. Cada semana, cada rodada eu trocava minha defesa. Isso não me trouxe problema nenhum, isso não é problema. Última dica aqui para vocês, observem também a produção do ano passado e a produção desse ano. Cuidado com isso. O site da NFL, na hora que ele deixa a informação para você, ele traz a informação do ano passado. Essa informação da produção do jogador no ano passado. Essa informação às vezes é enganosa. Por exemplo, o DeMarco Murray, ano passado, teve uma das melhores temporadas de um running back em toda a história da NFL. Ele teve uma produção de quase 2.000 jardas, 1.800 jardas. Não vai ser a mesma coisa esse ano, porque foi para um time que não tem a linha ofensiva que tem o Dallas Cowboys. Que já está com 1.800 jardas já mais nas costas. Já são mais 1.800 jardas nas costas,
um jogador um ano Sempre mais bichado, velho sempre bichado. e que tem problemas de lesão. Então tomem cuidado com isso, procurem sempre estudar os jogadores que vocês vão draftar. Perguntinhas rápidas, brincadeira da gente. Quem vai ser o maior pontuador? Running back mais pontuador? Mais pontuador? Acho que é Ed Lacy esse ano. Quem você acha? Adrian Peterson. CJ Anderson. Tudo bem. Nossa! Quem você acha que vai ser... faz uma aposta ousada pra você. Quem você acha que... Uma aposta ousada, eu acho que... Tô esperando alguma coisa interessante de George Nelson. Tô com um Top, talvez, melhor pressentimento... receiver? Top 3, vamos dizer assim. Marcelo. Devin Funchess, Devin Funchess. que é um alvo muito grande na red zone, e já que não tem OL, você pode lançar rápido pra ele. Acho que é um cara que pode fazer... Não vai fazer nada no jogo, mas vai touchdown. A minha é, se você tiver a primeira escolha, você pega o Le'Veon Bell. Porque apesar de estar fora dos 3 primeiros jogos, ele ainda é o melhor running back da NFL e ele vai estar na hora do playoff. Então não se importe muito com isso, se importe no final. Eu acho que ele vai ser uns 2, 3, talvez até o melhor running back do Fantasy. E pra terminar, quem vai ser o calouro do ano do Fantasy? Ih, rapaz. Calouro do Fantasy. Eu vou de running back. Eu tô com uma aposta interessante aqui. Embora eu não goste do time, eu vou ficar muito de olho em TJ Yeldon, running back do Jacksonville Jaguars, que veio de Alabama. Eles não têm outros jogadores para correr, então eu acho que TJ Yeldon vai ser essa grande revelação. Vai correr sozinho naquele time lá de Jaguars, e acho que por conta disso, ele correr sozinho, ele vai ter uma produção elevada. Marcelo? Eu queria ver o Melvin Gordon esse ano. Acho que o San Diego tende bastante a usar muito o jogo corrido, até para poder usar o play action com o Tony Gates, então eu quero ver. E o Ryan Matthews não foi o que se esperava, então... O Melvin Gordon com certeza vai ser o primeiro running back draftado dos calouros, mas que eu já elogiei muito no nossa prediction da NFC South, eu vou com Trevor Coleman, running back do Atlanta. Mike com o Kyle Shanahan de coordenador, eu acho que ele tem muito a acrescentar ao time e aos donos dele no Fantasy. Se você tem dúvidas sobre os esquemas de pontuação, quanto que pontua o running back, quanto que pontua o wide receiver, quanto que pontua, enfim, as demais posições, confira lá no site da NFL, nfl.com/fantasy, eles têm tudo muito bem explicado, vale muito a pena. Quem não conhece ainda o Fantasy, vale a pena arriscar, brincar, e é muito divertido. A NFL toma uma outra dimensão com essa brincadeira. Só pra fechar, é muito interessante, eu acho que quem nunca jogou nunca vai entender, mas você tá jogando um time que você vê um jogo de um time que você nunca torceu, mas porque tem um jogador tá vendo que você colocou e você, cara, vamos. E Kansas City no final de domingo à toa, porque tem um jogador que é malvado. E uma coisa, botem dinheiro pra jogo, porque eu ganhei nossa coisa, não ganhei nem uma coca, não ganhei nada. Então, não joga de graça não. Tá aí mais uma dica pra vocês. Falou então, gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a nossa página no Facebook, facebook.com/ootrofutebol. Também estamos no Twitter, @outrofutebol, e também no Instagram. Mas na próxima semana temos outro programa. Obrigado.